A sustentabilidade também está presente na moda. Por isso hoje vamos abordar esse assunto. Além de sustentabilidade na moda, visagismo, engenharia da beleza e vários outros termos que para mim são totalmente novos. E vamos trazer aqui a conhecimento do nosso público. A nossa convidada, ela é CEO da Oficina das Estrelas, que é uma agência de consultoria de imagem que auxilia no fortalecimento da imagem pessoal e um olhar cuidadoso e minucioso daqueles artistas que querem se projetar na carreira nacional e querem ter um certo destaque. Então acompanhe a gente nesse episódio que está sensacional. E claro, a gente sempre traz aqui convidados que dominam o assunto, né? Porque a minha função aqui é perguntar. E a nossa é escutar. Então seja muito bem-vinda, Maris Tavares. Obrigada, é um prazer estar aqui, tudo bem? Prazer estar aqui. Quando eu soube que era um podcast de Agro 2, né? Eu falei, é diferente, né? Mas a moda está totalmente associada à agricultura, ao agro, né? Total, né, A gente bem Maris? sabe disso. Eu acho que é difícil a gente achar algo que não está relacionado ao agro, né? Porque é muito base, né? A moda mesmo, o algodão é carro-chefe, né? Sim, é um dos principais, né? Uma das principais matérias-primas da moda vem o algodão. A seda, o algodão, o linho, a lã, o couro. Então, toda matéria-prima da moda, ela é originária, quase toda é originária do agronegócio, né? Bacana. E a Maris também tem um papel fundamental que ela trouxe pra gente aqui de primeira mão, que ela tem uma cadeira na ONU quando o assunto é moda sustentável. Nós vamos explicar isso aí, ela vai explicar pra gente qual que é essa função que ela desempenha aí. Mas antes, né, Maris, eu queria ouvir um pouco da sua história, né? Como que você chegou nesse mundo da moda, do visagismo, da beleza, né? Quais foram os caminhos que te levaram para desempenhar o que você faz hoje? É uma longa caminhada e eu falo que Deus é perfeito, né? Ele vai colocando as funções na vida da gente e vai preparando a gente para um papel muito maior lá adiante, né? Quando você tem essa entrega, não, eu vou tranquilo e vou desempenhar tudo que tem a ver com a minha filosofia de vida e que faz o meu coração pulsar forte. Porque tem coisa pior do que trabalhar com quem não gosta? Nossa Senhora. Não. Meu termômetro, Mário, eu falo que é domingo à noite. Se domingo à noite me dá aquela depressão pré-segunda, eu já sei que eu tô fazendo algo errado na minha vida. É um bom termômetro. Né, se chega a segunda, você fica com aquela agonia assim, nossa, amanhã é segunda, eu tenho que ir trabalhar. Quase que arrastado, né? Pra mim, fala, não, tem que mudar alguma coisa, tá errado. E o termômetro, em qualquer situação, o da beleza, por exemplo, é o elogio. O seu é a frustração e o cansaço de não ir trabalhar na segunda, né? É bom a gente analisar, assim, esse comportamento da gente. Mas eu, enquanto consultora de imagem, exatamente esse é o meu papel. É fazer com que o meu cliente, ele cumpra o chamado dele na sua melhor versão, no seu melhor papel. Perfeito. Então, a maioria dos meus clientes, os que chegam até a mim, enquanto consultora de imagem, são clientes que estão no anonimato, mas que carregam um sonho muito grande de se tornarem famosos. Então, esse é o desafio, é descobrir o potencial do meu cliente e contribuir para o sucesso dele. E o posicionamento de imagem é importante demais, né, Maris? Eu falo porque eu tô nessa peleja de internet também, né? Já tem uns 5 anos aí. E a gente vê claramente, né, grandes nomes da internet hoje. Vamos pegar aí exemplo aí, por exemplo, o Pablo Marçal, aí que tá em alta aí, né, que tá sempre em alta. Você pega a imagem dele quando ele começou e depois que ele fez um reposicionamento e agora ele se comporta como um arquétipo dele, que é o de governante, você vê que até o engajamento muda. Muda totalmente. Tudo muda, né? Totalmente, porque a pessoa, na verdade, ela externaliza a essência dela, né? Então, isso acaba acontecendo muito no meio político também, né? A gente bem sabe que vários, inclusive presidentes da República, tiveram que passar, né, por esse reposicionamento. Enquanto ele tinha aquele discurso só de trabalhador, ele não tinha o engajamento e não tinha credibilidade. Quando ele assumiu aquela postura de líder, de governante, as coisas mudaram a favor. Então, eu falo que a imagem ela é importantíssima e ela tem o poder de abrir e de fechar portas. E eu sempre gostei disso, assim, trazendo um pouquinho para a minha história que você me perguntou. Eu nasci com esse dom. Eu falo que Deus sinaliza o sucesso da gente com o dom que Ele nos dá. Esse é um dos principais pilares que eu acredito do sucesso. E eu sempre nasci com o dom de cuidar de pessoas. Quem trabalha com o que eu trabalho, é fundamental que goste de cuidar de pessoas. Que fique confortável com o papel de estar nos bastidores. Então, isso para mim sempre
foi muito certo e eu entendo isso até como uma missão. Comecei minha primeira formação acadêmica foi em engenharia ambiental. Trabalhei por 16 anos na área com educação ambiental, fiscalização ambiental e toda essa paixão pelo meio ambiente, né? Dentro do meu curso de engenharia. Depois eu precisei mudar de cidade, foi quando eu vim do Tocantins para cá. E aí, diante de uma necessidade e também de um sonho antigo, eu migrei para moda. Porque aqui eu fiquei desempregada. Eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Mas você é de Goiânia mesmo, né? Eu sou de Itapaci, você é de Itapaci, interior de Goiás. Mas eu fiz a minha formação acadêmica em engenharia ambiental na Universidade Federal do Tocantins. Na UFT. Na verdade, antes ainda era Unitins. Eu sou da segunda turma de engenharia ambiental do Brasil. Que legal. Meus professores quase todos eram de fora, então era tudo muito novo. Aí você trabalhava naquela parte lá de educação que você já falou. De educação ambiental. E aí também de licenciamento. Fiscalização. A parte de licenciamento eu não entrei muito nela, mas era mais a de conscientização, a da educação ambiental, a fiscalização também. Então, no IBAMA, no Naturatins, que era um órgão lá do Tocantins, um nacional, outro estadual, que controla todas essas questões. Mas mudando para Goiânia, como eu te disse, eu fiquei desempregada e fui cuidar da minha segunda paixão, né? Que era moda. Moda e cuidar de pessoas. Criei uma confecção, a Mari Antonieta, uma marca própria, e não consegui ficar por mais de 2 anos. Eu tive dificuldade com mão de obra. Porque eu sou muito exigente, amava desenhar, amava vender, amava criar. E você já desenhava os looks? Já desenhava. Eu falo que isso é um dom que Deus me deu, né? Ué. Pois é, muito. Eu comecei a desenhar moda com 7 anos de idade. Eu desenhei o primeiro vestido de noiva para uma amiga da minha mãe, para a filha de uma amiga da minha mãe. Aí você desenhou, mas aí como é que você... porque isso você falou, é um talento, é um dom que você tem. E aí, como é que você entendeu assim que você desenhou e que você podia transformar aquele desenho numa peça mesmo? Como que foi isso? Na verdade, eu desenhava roupinha de boneca, né? Olha. Eu desenhava roupinha de boneca. E isso, 7, 8, 9, 10 anos. Depois eu comecei a arrumar e a produzir as minhas amiguinhas para festas de escola. Eu sempre era a última a chegar, porque eu tinha que deixar todo mundo lindo. Então, foi um dom, assim, muito perceptível por mim e pelos outros, né? Que era essa facilidade de lidar com moda, com proporção, com beleza, com cuidar de pessoas. E essa era uma paixão, como eu te disse, era uma paixão muito latente. Mas depois eu fiz a faculdade de engenharia ambiental, que é um excelente curso, maravilhoso. Mas mudando para Goiânia, eu tive dificuldade de trabalhar na área de formação, que era engenharia até então. Eu falei, quer saber? Vou abrir uma confecção e vou trabalhar com a minha outra paixão. Boa, empreendedora. Não, sou. Tem isso já que não tem uma porta para mim, eu vou criar uma. Perfeito. E foi exatamente isso que eu fiz. Dei uma sondada interna lá dentro, sabe? O que eu ia amar fazer? Eu falei, não, é trabalhar moda, vestir pessoas. E comecei a trabalhar com isso. Em função, como eu te disse, de mão de obra qualificada na época, era muito difícil de se encontrar. Eu acabei vendendo a minha marca, mas vendi ela num momento alto e comecei a cuidar de pessoas. Mas isso eu não falo que foi um acaso, mas foi Deus que escreveu dessa forma. Eu fui convidada para poder encontrar um stylist. Até então, quase não existia stylists no Brasil. Ainda mais em Goiás? Não, ainda mais em Goiás. Não existia de jeito nenhum. Existia no eixo Rio-São Paulo e em Salvador, que era o boom do axé, sabe? Sim. Então, em Salvador, São Paulo e Rio. Pronto e ponto. Goiás não tinha. Aí, na época, Cristiano Araújo ia para Talismã, Leonardo tinha contratado o Cristiano, e ele o escritório pediu para que eu organizasse um stylist para cuidar do Cristiano. Olhou para aquele menino e falou assim, pelo amor de Deus, gente, ajuda ele. Olha aqui, tá feio demais esse tupete, essa roupa desse jeito aqui. Era uma grande aposta, né? Isso envolvia uma aposta no talento, um aporte financeiro alto, enfim, todo esse negócio do show business. E como o Leonardo já me conhecia, que meu marido trabalhava com ele há muito tempo, e eu opinava em roupa dele, Poliana, Zé Felipe, enfim. Aí eles me pediram essa ajuda, eu não consegui encontrar esse profissional, juro pra você que eu procurei, de verdade, eu procurei. Era época de carnaval e todos estavam muito ocupados. Eu não consegui, eu cheguei e perguntei, não, vocês confiam? Eu posso vestir? Era um momento muito importante. A equipe de São Paulo aqui em Goiânia, para fazer fotos desse menino, 3 dias depois.
Não, a gente confia. Em cima dessa dificuldade de encontrar um profissional no mercado, eu cavei a minha grande oportunidade de trabalhar com o meu maior sonho, que era cuidar de pessoas e moda. E essa é uma dificuldade que muita gente tem, né, Maris? Que eu falo pra você que eu tenho essa dificuldade, né? Porque, assim, minha esposa que me ajuda, né? Vocês veem o vestido assim, gente? É a minha esposa que me veste. Na maioria das vezes, porque... o homem, assim, não é falando que isso é coisa de homem, é coisa de mulher, mas é que o homem, acho que às vezes ele tem mais dificuldade em combinar as cores, em combinar ali a roupa que fica melhor. Você já percebeu isso, Maris, ou não? Os homens estão muito vaidosos, né? Eu acho que 60% da minha clientela são homens. Vocês são mesmo. muito vaidosos. Só que tem uma particularidade nisso tudo. A mulher é mais detalhista. Vocês são mais práticos. Fato. Talvez seja isso que te incomode um pouco, que você tenha esse preconceito em relação ao homem ligado à moda. Uhum. A mulher mais detalhista é mais curiosa. O senso estético atrai muita mulher em relação à harmonia, beleza, sabe? Pode ser isso. Pode ser. Mas o homem, quando ele se interessa verdadeiramente, ele se torna, assim, um expert. Uhum. Em moda, em beleza e em imagem. Não, porque que a minha esposa fica brava porque eu sempre pego as mesmas roupas. Então, assim, ela começou a mudar a ordem das roupas no guarda-roupa, porque eu sempre lá pegava a primeira. Aí ela começou a mudar. Você é muito prático, isso. Aí ajudou demais. Que bom. Maris, e aí você começou com o Cristiano Araújo. Sim. E aí o que você faz é o quê? Você pega o artista ou você pega o profissional, a pessoa que quer se posicionar. Isso. E aí você estuda ela e veste ela? Como que é? Isso, é mais ou menos isso. Eu pego aquele sonhador, independente de qual seja a sua área de atuação, ou seja um cantor, ou seja um político, ou seja um empresário, um profissional liberal. Hoje eu sou muito nichada por trabalhar com artistas, porque é o que eu mais divulgo. O político eu não divulgo por questão de ética, o profissional liberal também não. Então, sou muito nichada em construir estrelas, né? Em trabalhar esses anônimos para transformá-los em estrelas. E é isso, é basicamente isso. Eu entendo quem é você, eu entendo qual é a sua percepção de belo, eu entendo onde você quer chegar. Então, eu desenvolvi um questionário próprio de 83 perguntas. Desenvolvi todo esse questionário diante da minha vivência. E aí, em cima disso, esse processo investigativo, eu vou extraindo informações que são necessárias para construir essa persona, entende? Entendi. Aí você monta um mapa da pessoa, né? Eu trouxe isso da engenharia, capacidade de projetos. Que bacana. Então, o que eu faço é fazer projeto de imagem personalizado. Entendi. Que Entendeu? legal. E assim, é porque esse show business, né? Às vezes é um mundo um pouco desconhecido para as pessoas, né? De modo geral. Mas, por exemplo, um artista quando vai sair numa turnê, uma temporada de shows, acho que é assim que fala, né? Tipo... Turnê, temporada. Aí ele sempre vai usar os mesmos figurinos nos shows ou isso fica mudando? Como é que é? Isso é de artista para artista, né? Pode-se criar um figurino para uma turnê ou não. Tem artistas que não gostam de repetir roupa, ele cansa com aquela imagem única. Então é de artista para artista, tem as duas opções. Entendi. E aí você acompanha ele no dia a dia dele, por exemplo, vai fazer hoje uma entrevista de televisão. Aí, essa roupa aqui fica melhor. Ou vai fazer um show à noite. É mais ou menos isso. Eu trabalho em cima de agendas, né? Por isso eu consigo atender tantos artistas. Então, a equipe do artista já me passa a agenda mensal do artista. Então, eu tenho a minha equipe também que me dá suporte nisso. Eu vou até a casa do artista ou ele vai até o meu escritório. Eu monto toda a produção para cumprir a agenda dele do mês. Entendi. Se tem show, se tem programa de TV, se tem, enfim, o social dele também é importante. Olha só. E funciona dessa forma. Que interessante, hein, Maris? Aí, então, tudo é planejadinho. Eu falo, quando a gente vê o artista lá, que ele tá no público, que ele tá ali no exercício da arte dele, é tudo pensado, então, assim. Tudo pensado. Ele não acordou e, vou botar essa roupa, esse tênis, não. Não é assim, não. Não funciona dessa forma, não. Que legal, a gente nem imagina, né, Pedro? Isso eu falo o artista que ele tem esse serviço a seu dispor, né? Esse serviço de uma gestão de imagem por trás. Perfeito. E aí, quando a gente passa por essa parte de moda sustentável, né, que você é embaixadora, e aí depois a gente fala mais sobre a Oficina das Estrelas, né? Que Oficina de Estrelas. Como é que entrou essa parte da sustentabilidade, Maris? A sustentabilidade vem desde a engenharia ambiental, né?
Então, como o fato de eu ser engenheira ambiental, o meu senso crítico em relação à moda que é descartada, ao descaso que é feito com esse descarte, sempre foi muito latente. E eu trouxe muito da engenharia ambiental para a consultoria de imagem. E começou lá atrás com o próprio Cristiano. Já no meu primeiro trabalho eu já observei isso. Então tinham roupas, o artista precisa desse uau, dessa novidade, desse impacto de estar atualizado. Então isso faz com que ele compre bastante, concorda? Concordo. E muitos não gostam de repetir tanto roupa. E me gerou um desconforto interno, sabe? Como Entendi. assim? É tanto consumo, né? Tanto consumo, roupas de extrema qualidade, muito consumo. Às vezes usa uma, duas vezes e já não usa mais. E aí o que faz? Porque cada roupa conta uma história. Ali tem o trabalho do estilista, ali tem o trabalho do costureiro, ali tem o agro, né? Que é a matéria-prima, o trabalhador. Você já parou para imaginar em quantas mãos já passou essa sua camisa? Não é? Nunca parou, incontáveis, né? Incontáveis. Incontáveis mãos. Então, se você começar a pensar sobre isso, e uma peça de roupa é comprada para ser descartada uma única vez, te gera um incômodo. Dói mesmo. Não, né? E quase ninguém nunca pensou por esse lado. Como eu já tinha esse conhecimento da educação ambiental, da sustentabilidade, isso foi muito fácil para eu reconhecer. Então, de imediato, eu já vi. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu comecei a levantar a minha bandeira da moda sustentável no meio artístico. Sempre trabalhei. Hoje eu tenho a Reuse, né? Que a gente tá até... A Reuse hoje se transformou em uma ONG. A Reuse, a princípio, ela começou com o empréstimo de roupa de um artista para o outro. Por exemplo, o Murilo Ruff usou a roupa do Felipe Araújo para gravar o DVD, o Felipe Araújo usa a roupa de outros, e um usa a roupa do Zezé, entende? Que legal. Então eu criei um acervo, e o acervo pessoal deles mesmos, que eu vou fazendo rodízio entre peças. E como eu monto produções diversificadas, ninguém nem percebe que a roupa é um do outro. Mas também eles não importam. Não, mas eles não. O Murilo, por exemplo, ele faz questão. Fala para fulano usar essa roupa. Às vezes tem um artista em início de carreira... E aí eu falo, quer saber? Eu pergunto, qual é o seu artista preferido? Ele fala, é fulano de tal, né? Fulano de tal. Aí o que eu faço? Ou é do meu relacionamento, ou é um cliente, eu pego uma roupa daquele cliente e faço questão de vestir o artista no DVD. Aquilo para ele serve de talismã. Ele entra, sabe, assim, radiante, poderoso. Certeza. Então, acaba que esse trabalho da Reuse, da moda circular, ele impacta vidas mesmo, de forma econômica. Porque o artista que está iniciando, ele consegue usar uma roupa de qualidade de um artista já consagrado. Enfim, econômica, social, porque isso eu vou ajudar essas pessoas e vou alimentar ainda mais essa esperança dela. E ambiental, porque o descarte dessa roupa é quase que zero, porque ela está circulando. Interessantíssima essa ideia, Mari. Olha. Márcia, então, você já pensou, provavelmente você já pensou nisso, né? Numa escala, por exemplo, de eu pegar e montar um guarda-roupa desse aqui em Goiânia, para todo mundo lá e usar uma roupa uma vez e ficar trocando? Sim. Você já deve ter pensado nisso, né? Já pensei. Hoje, inclusive, dentro da ONG e como embaixadora da moda sustentável pela ONU, o que a gente trabalha? O fomento de brechós. Hoje, são 4 brechós, um em Fortaleza, de mercado de luxo, e 3 em Goiás, aqui em Goiânia. E nós estamos fomentando esses brechós, para que eles atraiam mais clientes. E de que forma que eu estou fomentando? Eu estou usando também a força dos artistas. Estou pegando esse monte de roupa do closet do artista e estou distribuindo com esses brechós. E estou dando o direito deles anunciarem que são dos artistas, que atrai fã-clubes, atrai todo mundo. Sabe o impacto disso? Ele é econômico, social e ambiental novamente. Aí a pessoa acha uma foto no Instagram lá do artista com a roupa. É exatamente isso. E acaba que muda a realidade desses brechós, entende? Demais. E assim, com um propósito muito maior, não só de venda, mas de trazer uma sustentabilidade para o seu negócio. E aí a gente passa por uma cartilha, um critério, todo um processo. E ao final de todo esse processo, esses brechós e essas instituições que a gente apoia, a gente tende a levar elas para formalizar o seu negócio, porque a maioria deles são informais. Perfeito. O nosso intuito com isso é gerar essa consciência ambiental, tanto na empresa que a gente está apoiando, quanto nos clientes dessas empresas. É a gente minimizar esse impacto, minimizando o descarte dessas peças.
O econômico também, a pessoa vai comprar por um valor muito menor essa peça que ela pagaria muito mais. Entende? Então, são diversos benefícios. E ao final de todo esse processo, essas empresas que nós estamos fomentando, elas ainda ganham um selo, né? O selo da moda regenerativa. Perfeito. Então, que é uma espécie de selo verde, isso tudo com o apoio de Paris, que é onde fica a sede do CAES, que é o Centro de Altos Estudos e Sustentabilidade. Isso, e a ideia do selo é bacana, porque aí o consumidor já entende, né, que aquela empresa defende a bandeira, Exatamente, né? A gente chancela a gente chancela esse movimento, né, sustentável da empresa. Entendi. Maris, e essa história de ONU, como é que você foi parar na mesa da ONU? Explica pra gente. É intrigante. Como eu te disse, eu sou conduzida. E eu falo que eu não tenho padrinho nessa história, só Deus que proporcionou. Quando eu saí da engenharia, eu jurava que eu nunca mais voltaria para engenharia, por amar fazer o que eu faço mesmo. Não que engenharia não seja encantadora, mas eu amo hoje o que eu faço, transformar vidas por meio da força da imagem. E fui para Paris, no último Paris Fashion Week, e estando em Paris, eu tenho uma grande amiga lá que era aniversariante, me convidou para o aniversário. Cheguei atrasada no aniversário, tinha umas 200 pessoas no restaurante e uma única cadeira vazia. Eu falo que eu tenho o mistério da cadeira vazia na minha vida. E essa única cadeira vazia estava reservada para mim. Sentei reservada, entre aspas, né? Porque só tinha ela, não tinha outra opção. E eu sentei nessa cadeira e conversando com as pessoas, algumas já me seguiam pela rede social, conversando com algumas pessoas. As pessoas do mundo todo? Não, só da França mesmo. Da França mesmo. E alguns brasileiros que moram lá. E por termos essa amiga em comum, vários já me seguiam na rede social. E quando se trata de artista, desperta a curiosidade, né? Uhum. E aí muitos me perguntaram como é que era isso, como é que era trabalhar no show business, como que eu conseguia implantar essa história da moda sustentável na cabeça de pessoas de alto consumo. E a pessoa que estava sentada do meu lado me ouviu conversar com todo mundo umas 3 horas sem falar absolutamente nada, assim, comigo, caladinha, só me ouvindo, me observando. E no final da noite já, a gente indo embora, ela só me estende o cartão e pergunta se pode me ligar no dia seguinte. E se apresentou. Falou, olha, eu sou Mara Ruth, sou uma brasileira que mora na França há muito tempo, trabalho com assessoria direta para o presidente da França, o Macron, sou diretora do Centro de Altos Estudos e Sustentabilidade aqui da França e quero falar com você amanhã. Aí eu... Tá, deve ser. Vou dar uma assessoria pro Macron ali, né? Vou ensinar ele a usar um terno mais bonito, alguma coisa assim. E começou dessa forma. Foi um presente preparado por Deus, essa cadeira. Ninguém me apresentou, eu não fui lá com esse intuito. E aí eu vejo que todo o meu trajeto de vida me preparou para esse momento. Poxa, deve ter ficado muito orgulhosa, né, Mari? Você chegar nesse ponto, né? Não, eu falei pra ela, quando no outro dia ela me ligou, já no terceiro dia eu estava num encontro mundial da Unesco em Paris, né, com líderes do mundo inteiro. Eu já conversei com a secretária de Educação, então, assim, já falei da situação das mulheres de Goiás, da minha terra, né? Tem um projeto muito parecido na África e ela disse que a gente poderia modelar esse projeto aqui, reproduzir ele aqui em Goiás. Isso com a secretária da França, né? Então, em pouco tempo, eu consegui desenrolar muita coisa de uma forma muito suave, muito natural. Então, de fato, eu entendo isso como um chamado, uma outra missão. Bacana. E o que você conseguiu assim, desenrolar, que você achou de mais interessante, que você gostou mais de fazer? Eu estou gostando desse impacto que eu estou causando em vidas, por meio desse fomento nos brechós. Porque eu tenho depoimentos, assim, de pessoas que saíram do mercado de trabalho, que não tinham o que fazer com filhos pequenos, e começou a vender a roupa mesmo entende? Aí, quando teve uma profissão, né? Nossa, totalmente, que mudou a realidade. Trouxe dignidade, né, pra vida dela. Dignidade, honra, financeiramente também. Eu tenho depoimentos que falam, eu nunca sonhei em ganhar o que eu tô ganhando hoje, em tão pouco tempo. Então, isso, claro, né, me abastece de força para continuar. Eu, na verdade, eu estou encantada com todo esse trabalho que a gente tem feito. Bacana. Você dá um aplicativo essa Reuse, viu? Essa ideia do Reuse. Não dá? Já na tem, verdade, deve ter já, não né? Fiz.
não fiz. Mas também é um sonho já antigo fazer esse aplicativo. Já é um sonho. Quando eu fui primeira vez para Nova York com o Cristiano, eu vi um aplicativo semelhante lá. Eu trouxe até os moldes dele. Na época não tinha ninguém para desenvolver aqui. Mas é um sonho que tá na gaveta ainda, sabe? É porque essa tendência de economia participativa, né? Sim. Colaborativa, igual Uber, né? Que a gente chama de uberização das coisas, né? É uma ideia diferente, né? Uberização da roupa, né? Então, da roupa. Você vai ter um casamento, um evento, Exatamente. você não tem um vestido, pô, você vai lá e... Alguém tem pra te emprestar ali, você paga uma taxinha ali. Exatamente. Ou assina mensal, né? Essa taxa. Então, já é um sonho antigo também, que foi plantado lá em Nova York. Pois em uma visita que eu fiz, shows, na verdade, que eu fiz com o Cristiano lá, eu conheci uma pessoa que, uma gerente de banco, que é esposa de um amigo dele, e ela me falou dessa marca, eu aprofundei um pouco e fiquei encantada. Ainda estou. Um dia eu ainda realizo esse outro sonho. Pois é, e assim, eu fui num casamento recentemente, e aí o terno que eu tinha é o terno que eu usei no meu casamento. Então... Serviu? Serviu. Graças a Deus serviu. Mas o que eu tava pensando é o seguinte, mas eu ainda, mesmo assim eu não fui com esse terno, eu aluguei um terno. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu fui e fiz o orçamento, por volta de R$500 para alugar o terno. Mais um terno novo hoje, vai estar por volta de R$1.000, R$2.000, você compra um terno novo. E aí eu pensei, o aluguel é 500, mas eu uso o terno 1, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. E o nosso corpo muda toda hora, né? Uma hora você tá mais gordinho, uma hora você tá magrinho. E também tem as tendências de moda, né? Que às vezes agora tá usando mais um tipo, depois tá usando outro. Exatamente. E às vezes você imobiliza, né? Um dinheiro grande numa roupa dessa. O negócio você falou, são roupas de extrema qualidade. Sim. Então eu imagino que os artistas, né? Provavelmente usam roupas assim, de qualidade. De muita qualidade e de muito valor agregado. Sim. Então, se você consegue dividir isso para a população, é fantástico, né? Então, a nossa ideia, uma das ações, uma das pastas dentro dessa moda regenerativa, que é a ONG, tem os Gestos Verdes. Dentro dos Gestos Verdes é criar essa consciência mesmo, que você fazendo o seu mínimo, quando você optou por alugar um terno e não comprar um novo, já foi uma ação de sustentabilidade que você gerou sem saber, inconscientemente. Você fez essa matemática. Eu não preciso adquirir muito para estar bem. Perfeito. Então, a partir do momento que você tem produtos de qualidade, você vai dar mais vida longa a esse produto, concorda? Concordo. Você dando mais vida longa a esse produto, você consome menos, o seu descarte é menos. Então, a poluição dos recursos hídricos são menos, aterros sanitários são menos, entende? Entendo. E isso acaba impactando globalmente. Então, vai puxando o fio, é uma cadeia mesmo. Isso um só, né? Aí isso quando exponencializa para a população, então... Então, na verdade, o nosso grande desafio hoje é que cada um tome para si o seu gesto verde. Perfeito. Sabe? Uma ação mínima que você possa fazer, se tiver essa soma de ações mínimas, vai resultar num grande impacto positivo. Então, esse é o grande desafio, esse é o meu grande desafio enquanto embaixadora da moda sustentável pela Agenda 2030 da ONU, né? A gente já tem que chegar em 2030 com grandes ações comprovadas, eficazes e que propõem mudanças para o mundo. Que bacana. Maris, aí vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa aqui. Vamos falar aí dessa parte dos artistas. Como é que é trabalhar com os artistas? É difícil? É fácil? Como é que você vê aí esse mundo, né? Que você falou que gera muita curiosidade, né? Bastante curiosidade. Bastante curiosidade. Eu não acho difícil trabalhar com artistas, porque os que são difíceis não são meus clientes. É para início de conversa. Então você também escolhe, né? Escolho, assim não. Graças a Deus. Assim, tem que ter um filho ali. Tem. Porque eu sou profunda, né, nas minhas coisas. Perfeito. Então, assim, e eu não tenho essa vaidade. Ai, cliente fulano, ciclano é meu... Não tenho essa vaidade. Ser humano igual eu. A minha vaidade é mesmo de transformar o sonho daquela pessoa. Isso, pra mim, se eu ver o antes e o depois, uau, aí sim eu tenho essa vaidade. Agora, o de colocar uma lista gigante de clientes... Não, mas hoje de cada sertanejo e de cada 10 sertanejos famosos, acredito eu que de 7 a 8 são clientes ou foram, né? Que legal. Então, graças a Deus, eu tenho muita sorte, digamos assim, né? Com a minha relação de clientes. É competência, né? Porque se a Série A tá te escolhendo, né, Mari? Com certeza o seu trabalho é super diferenciado.
E eu ainda não distribuí nenhum cartão de visita, nem quando existia o cartão físico, mas quem se encarregou de fazer a minha propaganda foi a própria Cristiana Araújo. Assim, metade dos meus clientes de antes e até de hoje mesmo, a responsabilidade foi dele. Porque como ele deu um boom muito grande na imagem, ele era meu patrão, ele me pagava mensalmente, mas ele não era egoísta. Quando um outro artista elogiava, ele falava, liga pra Maris, essa aqui, ela que deu um jeito em mim. Então, isso vieram vários. Veio Lucas Luco, veio Bruno Marrone, o Thiago Brava, Gabriel Gava, Nayara Azevedo, Maiara Maraíza, Henrique Juliano, enfim, diversos artistas. Foi começando a aparecer, igual compositor quando acerta a música, né? Exatamente, O compositor acertou a música, todos os artistas vão lá. O que você tem mais aí? É por aí. E hoje a gente tem atraído bastante também, né? Salvador, o Nordeste. Então, vários artistas de lá. A gente tem atraído bastante. E já teve algum artista, assim, se precisa citar nomes, não. Mas já teve algum artista que você não quis pegar, assim, que você falou, não, esse aqui eu não... Diversos artistas. Aquele que não bateu mesmo, você falou, não... E eu não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Não. Então, diversos artistas. Bacana. E teve assim, alguma história que você acha interessante compartilhar com a gente, que você já passou com algum artista? Já passei demais. Demais, né? O Cristiano Araújo, você falou, puxando aqui na memória, né, gente? Não vou falar quantos anos tem isso, porque senão eu vou revelar um pouco a minha idade aqui. Mas o Cristiano, eu conheci ele na época que ele era Cristiano e Gabriel. Que ele ainda tocava nas noites aqui em Goiânia. Sim, tem tempo. E ele ficou, acho que uns 10 anos tocando em bar aqui em Goiânia. Época de Café Cancún. Sim. Sofia, Tchau Bela, Sim. Predileto. Ele batalhou muito até estourar, né? Nessa época eu tava na minha juventude aí. E ele era mais cheinho, né? Era, cabelinho bem arrepiado, né? Cheinho. Gostava de roupas com muito brilho, muita estampa. Então ele era assim, aquele excesso de informação. Aí quando eu entrei na vida dele, eu fui limpando o feed. Eu falei, vamos deixar esse talento todo floral, seu principal papel aqui é o cantar, né? É um showman, na verdade, o Cristiano era. Falei, vamos deixar isso evidenciar mais que a sua roupa. Aí eu comecei a vestir roupas neutras nele, branco, preto, cinza, jeans. E ele, ai, Maris, eu tô muito sem graça, eu tô igual todo mundo lá embaixo. Eu falei, claro que não, ninguém tem o seu talento musical. E aí, assim, a princípio, por isso que eu falo que eu elogio o termômetro de sucesso. Ele ficou com o pé atrás, né? Eu falo que o Cristiano é o cliente que mais me deu trabalho. Porque ele queria toda aquela informação de roupa, de look e tudo. Aí eu vendo aquela força interior gigante nele, né? Quando é que ele se convenceu? Quando vieram a avalanche de elogios. Nossa, você tá lindo, você tá elegante. Tá diferente. Tá diferente. E quando ele começou a ser copiado, porque até então, quando eu comecei, de cada 10 clientes nesse processo investigativo, eu pergunto, né, qual é a sua inspiração de estilo, né? De cada 10 clientes, 8 queriam ser igual o Zezé. Mesmo? Isso lá no início, há 10 anos, 12 anos atrás. Mas até então você não tinha trabalhado com o Zezé? Não, ainda não. O Zezé eu comecei há pouco tempo, né? Depois do projeto dele individual, Zezé de Camargo. Uhum. E aí, na época, era de cada 10, 8 queria ser Zezé. Aí, coisa de uns 2 anos depois, de cada 10, 8 queriam ser Cristiano Araújo. Então, ele tinha, né, ele sabia disso. Fez um posicionamento, né? Um posicionamento. E era muito elogio, e era imprensa, e eram todo mundo falando o estilo dele, todo mundo copiando o estilo dele. Ele mesmo, um dos passatempos principais dele, assim, à noite, na madrugada, ele me mandava, olha aí, ó, tá copiando nosso look. Então, foram imagens copiadas até internacionalmente, né? E aí, nessa parte de beleza estética também, você também ajuda? Total. Necessidade de harmonização, caso tenha, caso não tenha. Sou de poucas intervenções. Cirúrgicas, quase zero. Mas se precisa de melhorar a pele, se precisa de melhorar o sorriso, se o corte do cabelo, aí é onde entra a outra questão do visagismo, né? Que visagem é o rosto, então é toda essa análise proporcional do rosto. E o rosto também passa uma mensagem de força ou de fragilidade. Então eu trabalho essa imagem dos meus clientes para passar a mensagem que a gente deseja. E você acha que o arquétipo também da pessoa conta também na hora de desempenhar esse perfil do cliente? Acho que conta sim. Por exemplo, eu trabalho muito com aquela linha, né? Não, meu cliente ele é mais sanguíneo, ele é mais colérico, ele é mais melancólico. Então, tudo isso eu analiso. Isso também é do visagismo.
A gente analisar temperamentos. Se o meu cliente é mais sanguíneo, ele é mais pavão, entre aspas, né? Ele gosta de ser visto e ser elogiado. Isso faz bem. Ele tem espírito de liderança, ele puxa a turma. Se ele é mais... É o herói, negócio de ser herói. Que tem outras linhas, né? Que dão nomes diferentes, mas acaba que tudo trabalha a personalidade, né? E outros, por exemplo, se é um melancólico, ele é mais introspectivo. Eu não posso colocá-lo daquela forma. Entende? Entendi. Tem clientes meus, por exemplo, isso já trazendo para os estilos universais da moda. Tem clientes meus, por exemplo, que eles são mais criativos. Então, eu vou trabalhar com roupas mais coloridas, mix de estampas. Agora, os outros têm alma mais elegante, que era o caso do Cristiano. Eu detectei uma alma elegante nele. Então, eu comecei a colocar roupas elegantes. Que foi quando a gente conseguiu consolidar essa imagem dele. Era uma imagem mais limpa, porém, ele representava, ele transmitia elegância. Agora, tem um que, não sei se é você que veste ele, mas que ele tem um estilo excêntrico também, que é o Guilherme, do Guilherme. Ah, sim, não sou eu que visto o Guilherme. Mas o Guilherme, ele é ultramoderno, né? Ele traz toda essa modernidade, ele não tem medo de arriscar. Assim como o Luan Santana, né? É mesmo. Eles não têm medo de arriscar, então eles vivem um momento ali, acreditam que essa imagem revolucionária. Isso também está dentro do estilo universal, né? Um estilo mais fashion, mais criativo. Não traz é personalidade, né? E traz personalidade. Traz personalidade, mas se alguém que seja conservador quiser colocar essa roupagem, não vai convencer. Entende? Entendo. Por isso que tem que ser levado em conta a essência do meu cliente, a personalidade do meu cliente. Não somente a tendência, a roupa de marca, a roupa cara. Não é sobre isso. Não é sobre então, um dos maiores erros hoje que eu falo para iniciantes, fica até a dica para os iniciantes, é ficar olhando na vitrine, ficar olhando na televisão o que o outro artista está usando. Aquilo fica bom naquele artista, não necessariamente vai ficar bom em você. Então, você tem que ter esse autoconhecimento profundo para a gente detectar o que vai te valorizar. Porque tudo isso é sobre posicionamento de imagem. Eu ia até te perguntar isso, Maris, porque assim, eu acho que tem coisa também que só faz sentido para quem é artista, né? Tipo, para uma pessoa que às vezes que digamos que não tem uma aparição pública tão grande, que não tenha tanto assédio assim de grandes públicos, não faz sentido muitas coisas, né? Igual, acho que, por exemplo, um ponto que eu vejo que o jogador de futebol principalmente exagera muito é naquelas facetas de porcelana, né? Coloca fluorescente, assim, né? Aí a pessoa ri de longe, assim, já iluminou a sala inteira, já vai iluminando tudo. Bom, o que eu penso a respeito disso? Eu sou desprovida de preconceito, né? Então, eu acho que se você acredita nisso, se o seu temperamento pede isso, se você carrega o look, porque você tem que carregar o look, né? Carregar. Você pode sim, independente de você ser artista. Você pode ser uma pessoa, entre aspas, comum, porque ninguém é comum, né? Todo mundo é super especial dentro da sua singularidade. Mas se você não é uma figura pública e você acredita em um determinado estilo, você pode apostar nele. Você também vai criar a sua identidade visual. E muitas vezes você vai criar um lugar de destaque. Pode até se transformar num sucesso. Porque o que é o sucesso? É a singularidade, é você ser único. Acho que o importante também é estar bem, né, Maris? É estar bem, claro. Estar satisfeito, feliz. Opa, total. Eu me sinto bem vestindo assim, me sinto bem assim, né? É impressionante. Muitos artistas, assim, quando eu começo todo esse processo, às vezes eles ficam assim meio receosos. Nossa, né? Será que que vai ficar bem em mim? Será que não? Por diversas vezes eu já vi muito sertanejo, muito marmanjo usando botina e bota chorando diante do espelho. De olhar no espelho e falar, uau, eu sempre sonhei com isso, mas não sabia o caminho, como chegar até aqui. Que legal, olha. Então eu já vi isso demais. Isso assim mesmo? acaba que é quase que de 90% dos clientes passam por essa experiência, né? Da alta descoberta enquanto a imagem dos sonhos. E isso é muito bonito, é muito gratificante. É porque eu acho que às vezes também falta um pouco de repertório da própria pessoa, né? Pra entender, pra combinar esses fatores e encaixar a imagem que ele talvez não sabe nem dizer que é o que ele queria, né? Não sabem dizer. Não sabem, né? Não, por isso que eu criei esse questionário, que é esse processo investigativo, que é uma sondagem muito profunda. Ela começa na infância, inclusive. Que é para eu entender, para eu conseguir extrair do meu cliente qual o seu conceito de belo. O que ele carrega lá dentro, entende? Entendo. Um exemplo disso é a cantora Joelma. Quando eu comecei o trabalho da Joelma pós Chimbinha, ela até mudou para cá, porque eu morava aqui, ficava mais perto de cuidar dessa questão.
Aí eu comecei a puxar. Ela, não, eu só fui assistir televisão quando eu já tinha 17 anos de idade. O primeiro programa que eu assisti foi o da Xuxa. E aí tinha sainhas, as ombreiras, e eu sonhava com aquilo, eu achava muito lindo. Se você olhar para a imagem falando de roupa externa da Joelma hoje, não tem muito da Xuxa e das Paquitas. A hora que você falou, ligou tudo aqui na minha cabeça. Então, assim, nem ela sabia disso. Olha. Mas são histórias que os meus clientes vão contando ao longo dessa entrevista que eu vou mapeando, eu vou criando o projeto de imagem personalizado. Entendi, bacana. Pô, Mari, sensacional nosso papo. Ai, eu gostei que bom, muito. Eu também, gostei bastante. Pra mim, um mundo totalmente novo. Parabéns pelo seu trabalho. Deu pra entender que realmente você trata com profundidade, né? Que você, como você falou, você busca lá na infância da pessoa, você distrai dela, porque eu acho que muitas vezes a gente não sabe nem falar, né? Isso que a gente quer. Não sabem, quase ninguém sabe falar o que quer, sabe expressar. Pois é, quase que uma psicóloga, né? Não, tem muito. Inclusive, eu estudei a psicologia da imagem, né? Pois é. Então, era um dom, foi o dom que eu te disse lá, eu nasci com ele, foi a estrelinha que Deus me premiou, mas eu fui desenvolvendo, fui estudando, né? Aperfeiçoando, comecei a estudar aqui no Senac, depois fui para São Paulo, depois estudei por 4 anos em Paris, depois fui para Milão, e continuo estudando até hoje, né? Aí não para nunca, né? É isso, aperfeiçoando para atender melhor o meu cliente mesmo, sempre. Parabéns. Obrigada. E quem quiser acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu perfil? Meu Instagram é @Maris Tavares. Maris bem brasileirinho, com I mesmo. Normal. Maris Tavares. É só Tudo no junto. final que são 2 S, tudo junto. Maris Tavares, com 2 S no final. Pedrão vai colocar aqui no vídeo aqui também para o pessoal seguir. É isso aí, Maris. Obrigado por você Eu que agradeço, foi um abrir prazer espaço estar na aqui. agenda aí, que eu sei que é muito corrida, né? Ela é tensa, Parar mas pra foi vir um prazer. aqui conversar com a gente foi ótimo. Obrigada pelo convite. Obrigado você que assistiu aí ou ouviu, né? Porque a gente está transmitindo tanto no Spotify quanto no YouTube. Obrigado por você ter assistido. Inscreve no canal aí, ou então segue a gente aqui no Spotify. Deixa seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo. Fechou? Paga nós. Escreve aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Até a próxima.